Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa e a gente tá aqui hoje com essa linda da Kati de novo, que a gente já gravou o programa com ela, repeteco aqui. Ai, que linda, gostou, né, Kati? E quem gosta, volta, né? Quem tem muita história pra contar, volta também, né? E a gente vai falar de um tema muito importante. A gente vai falar da surdez e da maternidade. Que o mês de setembro é um mês de conscientização a respeito da surdez, né? Porque a gente pode pensar assim, gente, vamos falar de surdez. Cara, eu conheço três pessoas, 4 com o Luiz, que são surdas. E as 4 pessoas, o Luiz também usa, né? Usa implante coclear. Que é o implante. Então você fala assim, gente, eu não conheço muita gente. 4 pessoas que eu conheço, né? São 4 vidas. Então imagina quantas pessoas, às vezes, no nosso mundo. E o quanto é importante essa questão da verbalização, da comunicação, né? E da gente ouvir. Então, assim, uma pessoa que nasce surda ou que ela tem algum problema na vida e que ela fique surda, é uma transformação muito grande na vida de qualquer pessoa, né? Então a gente vai falar sobre isso, principalmente na visão dela como mãe, né? Não só como mãe, mas na experiência dela em relação a isso, a surdez. E se você quiser saber como é esse mundo, tanto dela de mãe, sobre implantes, sobre surdez, sobre a experiência dela, fica até o final dessa entrevista que você não vai se arrepender. Porque, Kati, só 3? Pode. E a gente tá aqui, gente, ó, tomando café, um cheirinho bom. Se você não conhece cheirinho bom, a gente já gravou a entrevista aqui. É aqui na Rael Bonfacker, pertinho do SAMU, gente, ó, super indico, um lugar maravilhoso pra quem quiser tomar café. Indico, inclusive, o cappuccino, né, que é uma delícia. Kati, então vamos lá. Primeira pergunta. Como que foi a descoberta, né, da surdez do Luiz, né? Como que foi isso pra você? Como que você reagiu a isso? Meu filho é surdo. Como que foi pra você essa descoberta? Então, logo que o Luiz nasceu, ele é protocolo fazer o exame da audição no hospital. E no exame do hospital estava tudo normal, tivemos alta, tudo tranquilo. E o Luiz, na verdade, ele foi ouvinte até 1 ano de idade. Aí, com 1 ano de idade, que eu percebi que o Luiz foi regredindo. E aí, nessa regressão do Luiz, que aí é até importante a gente comentar sobre isso, os médicos, a primeira informação que o médico me passou, o primeiro diagnóstico foi: o Luiz é autista. Porque, olha, você fala, ele não te obedece, ele não te olha, né? Só que aí depois nós descobrimos que ele estava com citomegalovírus. E aí ele fez a internação, né, para fazer o encobamento do vírus, do citomegalovírus. E aí, como ele tinha um vírus, o pessoal mesmo que atendeu ele falou assim: mãe, é importante ele fazer o exame da audição. Só que no hospital que ele ficou internado, não quiseram fazer. Falou assim: não, mãe, é exame ambulatorial, faz, né, quando tiver alta. E o Luiz ficou 35 dias internado, então foi 35 dias naquela angústia. Quando nós ficamos sabendo que o Luiz teria alta, e isso já era metade de novembro, eu consegui agendar para o dia 4 de dezembro de 2019. Foi isso mesmo. E aí foi que a gente fez o exame, e a primeira fonoaudióloga que fez o exame, ela não quis dar o resultado para a gente. Ela falou assim: mãe, vamos reagendar esse exame, o aparelho deu um defeito, não consegui fazer a leitura, então vamos reagendar? E aí reagendou para depois, 7 dias depois. E aí foi que fez o exame e aí comprovou realmente que o Luiz era surdo. Foi depois que ele tinha 1 aninho já, foi tarde, não foi logo... Não foi, por quê? Porque foi uma perda gradativa, né? Foi uma perda neurosensorial que eles falam, né? Então ele foi perdendo gradativamente. Então devido ao vírus, ele foi perdendo, ele ficou surdo leve, surdo moderado, surdo severo, até ele chegar à surdez profunda. E quando nós descobrimos a surdez, ele já estava na surdez profunda. E fala assim: nossa, mas por que você demorou tanto para descobrir? Porque, assim, sabe aquela mãe que fala assim, filho, olhando no rosto, conversando, e o surdo, ele tem uma característica, uma habilidade, que é a leitura labial. Praticamente todos os surdos, eles nascem com isso e eles desenvolvem muito bem. Então, assim, desde bebê eu conversava com o Luiz muito frente a frente. E muito no nível dele. Tá baixinho, abaixa e falo. Então, toda a vida ele é muito inteligente. Então, toda a vida ele respondeu muito bem. Só que, assim, com 1 ano de idade, que foi quando eu falei que eu até troquei todos os médicos que me acompanhavam, foi porque ele gostava de 2 desenhos específicos. E aí, quando eu colocava ele para assistir esses 2 desenhos, ele caía nos prantos.
Ele chorava, era um desespero pra ele colocar ele na frente da TV. Porque ele não ouvia? Porque ele não tava ouvindo mais. E aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Porque ele não era assim, não era o comportamento dele chorar diante desses desenhos. E foi assim, esses 2 desenhos da Discovery Kids que me fez cair uma festa de que, tipo, tem algo além do atraso motor nele, né? E aí foi que eu troquei todos os médicos, porque até então, para os médicos, eu era a mãe doida, a mãe que estava buscando doença para o filho. Porque o meu filho, toda a vida, ele foi grande e foi uma criança corada, enorme, gordinha. Então, toda a vida ele foi saudável nessa parte física. Mas nessa parte mais neurosensorial, digamos assim, ele estava perdendo. E os médicos não estavam vendo. E quando eu tocava no assunto, eu era a mãe doida. Isso é horrível, né? Não, porque assim, gente, por mais que, assim, você falou assim, que não tinha como você ver pela questão do comportamento, você percebeu, né? Você percebeu. E eu falo que a gente, como mãe, a gente sente as coisas, a gente sabe. Principalmente quando a gente tá ali atento ao filho, né? Quando a gente tá ali vendo o que tá acontecendo e você percebeu. E isso é muito comum. Eu, como mãe, eu sinto às vezes algumas coisas assim. Quando a criança começa a ficar doente, você sabe que já é uma coisa mais assim, ou você sabe que é uma coisa que não é tão grave. E às vezes a gente tem essa sensação de que as pessoas olham a gente com essa maneira, né? Mas no seu caso, eu acho que, independente de foi assim, você falou assim, eu não percebi. Não, você percebeu. Você percebeu. Você viu uma coisa ali, uma coisa simples, que era um desenho, você percebeu. Isso que é importante, porque você estava lá, presente, conectado e atento ao seu filho, né? Então, assim, se o médico chama você de doida, azar deles, né? Problema deles, não seu. Você fez seu papel de mãe muito bem. Mas, assim, eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico da surdez, não foi fácil, gente. Nossa, meu Deus do céu, eu chorei, assim, muito. Chorei. O exame do Luiz foi 9 horas, acho que eu fiquei até quase 1 hora dentro do laboratório. Porque a fonoaudióloga que fez o exame, ela não conseguiu me liberar. Porque ela viu que emocionalmente eu não estava bem. Então ela... Mas o que você sentia, assim? Não sei, era um desespero, uma sensação de culpa, né? Era, assim, bem difícil mesmo. Então eu lembro, assim, que eu chorei horrores, chorei mesmo. O Luiz, ele estava sedado, né? Porque o Bera só faz com sedação. Na verdade, não era sedação, era aquele sono induzido que a gente faz aqui em Dourados, né? Porque o Bera com sedação mesmo, você só faz em ambiente hospitalar. Mas aí a gente tinha trabalhado a privação de sono, tinha aplicado o medicamento que foi orientado para que induzisse o sono e conseguíssemos fazer o exame. Até porque o primeiro, teoricamente, não tinha dado certo, mas não é que não tinha dado certo. Na verdade, eu acho que a fono, talvez por inexperiência, ela não quis dar o diagnóstico naquele momento. E assim, eu lembro que da primeira vez, meu marido estava comigo. E na segunda vez ele estava viajando devido à profissão dele, né? Que ele é autônomo, ele é caminhoneiro. E eu no segundo exame eu estava sozinha. Então até foi um dos motivos da fono não ter me liberado. Porque ela falou assim, como que eu vou liberar essa mãe para dirigir? Né? E ela falou assim, mãe, você tá sozinha? Eu tô sozinha. E eu chorava. Mas que bom que você teve, assim, esse olhar dessa profissional, né? Que ela te acolheu ali, deixou você passar por esse luto, né? E, enfim, passou, né? E aí que eu vou para a segunda pergunta, né? Porque, assim, você teve esse impacto, né? De saber que seu filho era surdo e vocês tomaram a decisão de colocar um implante. E eu vejo, assim, que existe uma certa, não diria polêmica, mas, assim, uma discussão em cima dessa questão do implante, das pessoas que são surdas, que optam por colocar o implante ou não e tal. Por que vocês escolheram colocar o implante e como que foi essa questão da cirurgia? Como que foi isso para vocês? Tá. No ato ali que a médica, a fonoaudióloga, falou pra gente, falou pra mim, né, que eu tava sozinha nesse dia, que ele era surdo, ela já abriu uma página no computador dela e já falou, mãe, ele é candidato ao implante coclear. Aí ela falou assim, vou te mostrar o que é o implante coclear. E nisso ela foi me explicando o que era o implante coclear, como que era feito. Ela trouxe uma fonoaudióloga de São Paulo, uma de Campinas, e aí a gente foi até Campo Grande, conhecer mesmo o aparelho. Então, eles levaram pra gente uma caixa com tudo, o que aí ficava dentro da criança, né, a parte que seria implantada, o que seria a parte externa, como que seria feito. Então, a gente foi até Campo Grande para ter essa visão do que seria o implante coclear e se a gente gostaria de fazer o implante ou não. E aí nós fizemos todos os exames. A princípio, é claro, eu achei, nossa, uma maravilha, né? Imagina,
meu filho voltar a ouvir, né? Mesmo que seja com a tecnologia. Eu nunca tinha visto alguém com implante coclear. Até eu saber que o Luiz era surdo, o implante coclear para mim foi uma novidade ali. Descobri a surdez e descobri o implante coclear no mesmo dia, porque eu desconhecia. Talvez por ignorância, não sei, porque nunca vi. Não, mas não tem problema, gente. A gente não tem que saber de tudo, né? Mas assim, porque eu já conheço, eu convivo com pessoas, inclusive da minha família, que tem implante e tal, mas assim, não é uma coisa comum mesmo, né? Eu nunca tinha visto. E aí, depois que o Luiz fazia fisioterapia na época, e eu tava lá na clínica, aí um senhor chegou e falou assim, ele vai fazer implante, né, mãe? Eu falei, vai. Aí ele tirou o boné e me mostrou. Ele falou assim, eu tenho. Então, assim, eu comecei a ver que, poxa vida, existe mesmo, é real. E aí eu nunca tinha visto, porque ele usava com um boné, né? Então, na sessão ali de fisioterapia, eu nunca tinha visto que aquele senhor específico usava o aparelho. E aí ele veio, me mostrou, conversou um pouquinho comigo, e aí eu comecei minhas leituras, né? Vamos ler o que é o implante, vamos ver o que tem que fazer. E aí nós fizemos o primeiro exame, que foi a tomografia e a ressonância. E aí o médico daqui encaminhava para o médico de Campinas, que seria o cirurgião. E aí, devido ao citomegalovírus, que a gente vai entrar agora uma questão importante, que existem as pessoas que são surdas e têm condições de fazer o implante, e existem as pessoas que são surdas e não têm condições de fazer o implante. Então, o que aconteceu? O do Luiz era por citomegalovírus, que é o mesmo caso de quem também fica surdo por meningite. Então, assim, a partir do momento em que você tem o vírus, se você quer fazer o implante, você tem que ser muito rápido. Porque, devido ao vírus, o que acontece? Calcifica a cóclea. E aí, calcificando a cóclea, você não faz mais o implante. E aí, o Luiz, ele tinha a cóclea calcificada. E é uma cirurgia, teoricamente, muito cara. E aí, o médico de Campinas falou assim, mãe, a gente vai fazer um implante unilateral. Se seu filho ouvir, nós vamos fazer um implante bilateral, tudo bem? Eu, tudo bem. Porque foi a situação que foi me passada ali devido à situação. Então, o Luiz ele é implantado bilateralmente, né? Fez um lado, graças a Deus ouviu, e fizemos o outro lado depois. E deu tudo certo. E a questão, assim, das questões dos surdos implantados ou surdos oralizados, que é como falado, para os surdos sinalizados, realmente é um universo que às vezes tem um pouquinho de contradição. Tipo, um pouquinho de, digamos ali, talvez não uma rixa, mas assim, há uma situação, há uma discussão muito grande em cima. E assim, tanto é que até mesmo eu não digo assim em questão dos surdos, eu digo em questão dos profissionais que atendem os universos. Porque o Luiz hoje, ele é surdo, implantado, e nós descobrimos que ele também era autista. Por quê? Porque a partir do momento em que o universo auditivo dele aumentava, o campo de audição dele aumentava, as estereotipias, as características do autismo foi chegando com muita força. Então, aquele diagnóstico lá do início, dele bebê ainda, mãe, ele é autista porque ele não te atende, ele ficou um pouquinho em stand-by até a gente tratar a surdez. Tratamos a surdez e viu que realmente até aumentou, né? Porque ele passou a ter uma percepção do universo maior e aí aumentou muito as características do autismo. Então, hoje, nós sabemos que o Luiz ele é um surdo e autista. E aí, assim, como ele trabalha com muitos profissionais, então, entre os profissionais tem muito isso. Porque eu alfabetizo o meu filho tanto com a oralidade quanto em Libras. Eu não tenho esse preconceito de dividir. E eu estou deixando livre para o meu filho escolher. Ele quer ser oralizado? Ele vai falar algum dia? Ele vai ser oralizado? Não sabemos. Isso vai depender realmente dele e de todo o acompanhamento que ele faz. Eu, como mãe, hoje, acompanhando ele como eu acompanho, não sei se ele vai ser oralizado. Eu acho que ele tem um bloqueio muito grande em relação à oralidade. Ele aprende Libras, ele obedece comandos em Libras, quanto ele obedece comandos com a oralidade verbal, você falando, ele compreende, só que também em Libras ele também não tem essa intenção de comunicação. Então eu vejo que essa intenção de comunicação, seja verbal ou sinalizando, não é uma intenção dele, ele não tem esse universo. Mas assim, eu acompanho somente crianças surdas implantadas, a evolução é gritante. É enorme a evolução dessa criança, é lindo de se ver. Mas assim, é uma realidade que estou enchendo muito a cabecinha dele em trabalhar a questão da sinalização, em trabalhar a questão da oralidade. Para alguns profissionais, sim.
mas eu já estou deixando esse universo para que ele escolha. Então, eu não vejo dessa forma. Vou falar assim, eu tô vendo que você, como mãe, respeitando, eu vejo que você respeita muito a vontade dele, assim. Você tá dando opções para ele e você deixou isso muito claro, que é ele que vai escolher, né? Eu acho que você não tá inundando ele de opções. Eu acho que você está dando as opções que você consegue e dando a liberdade, e tanto assim, dele escolher com a atitude dele, às vezes não dele falar, mas se você vê que o negócio não, que ele não vai, você não vai forçar. Então isso aí é um sinal de respeito muito grande seu para o seu filho. E você mostrar a opção, acho que tem a ver muita coisa da maternidade, da gente querer que o filho tenha opções, né? Então você está fazendo um bom papel. Eu deixo sempre bem claro, até as pessoas falam, né? Eu falo assim, gente, eu tô deixando os dois caminhos. Ele vai escolher, né? Até futuramente, se chegar o momento em que ele falar, mãe, não quero o aparelho, ele pode tirar o aparelho e ficar no universo que ele escolheu, que é sinalizar. Hoje eu faço curso de Libras para aprender um pouco. Não pergunte nada, por favor. Não sei também. Oi, por enquanto só oi. Mas assim, eu faço um curso de Libras para poder também trabalhar com o Luiz em casa. Porque eu percebo que o Luiz gosta do universo da Libras. É uma coisa assim que já é notório. E assim, eu tenho alguns conhecidos que falam em Libras e que se comunicam através da Libras, né? E ele realmente interage com as pessoas. Não que ele fala, mas ele compreende muito bem. Então, da mesma forma você fala oral, verbal, que ele te escuta, se você sinalizar, ele também compreende. Ele vai ser bilíngue. Vai falar, vai ouvir, entender o que as pessoas falam e também a questão do... Eu digo que ele já é, porque em sala de aula, até mesmo em outros ambientes que a gente tem contato, né, com os surdos, eu percebo que ele compreende os dois, tanto o oral quanto o sinalizado. Bacana, Kátia. Vamos para a terceira pergunta, que Tá acabando. A terceira pergunta, o que você diria para uma mãe que descobre hoje, assim, não, pode ser que seja uma mãe que está com o filho aí recém-nascido, ou no seu caso, assim, que descobre por alguma consequência, uma sequela de alguma doença, ou de qualquer outra eventualidade, que uma mãe descobre que o filho está surdo. Qual conselho que você daria hoje, que você daria para você há um tempo atrás? Gente, o primeiro conselho é não desespere tanto. Mas assim, pode chorar. Chora o tanto que você achar que precisa chorar, porque eu chorei 3 dias, gente, seguida. Que eu lembro que a gente fez o exame numa quarta, eu chorei quarta, quinta, meu marido chegou na sexta e ainda chorava. E eu digo assim, chora bastante, vive seu luto, né? As pessoas às vezes não vai entender o porquê você está tão desesperada, mas é desesperador sim, você recebeu o luto de que você receber a notícia de que seu filho é surdo. Na verdade, eu fiquei mais em luto com a surdez do que com o autismo. Não sei se por ignorância ou por... não sei, mas para mim... Eu acho que essas coisas não têm explicação, não né? Tem, mas... o sentir, às vezes, não tem explicação. Mas assim, a surdez foi assim, o que me deixou muito, muito, muito abalada. Não sei se porque a gente descobriu ele já tinha 1 ano e 10 meses, né, devido ao... Eu acho pela questão da culpa também, né, porque ter sido uma coisa assim que aconteceu, um processo e tal, eu acho que a maternidade tem muito disso, né, da culpa, então acho que por isso que também pegou um pouquinho mais. Uhum. E isso que a Ruth falou é muito importante, então também não carrega essa culpa, gente, não é uma coisa assim que acontece, que depende de você. Por exemplo, o meu caso foi por uma causa viral, é um vírus comum, um vírus que está aí, que eu não conhecia. Tudo que você podia fazer, você fez. A gente ficou grávida junto, né? Eu lembro, a gente, assim, tudo que podia ser feito de bom, de melhor para o seu filho, você fez. Sim, o Pedro, ele é da idade do Luiz. O Pedro é de finzinho de janeiro, né? 17 de janeiro. 17 de janeiro. O Luiz é 9 de fevereiro, então os dois são muito próximos e a gente faz aquele acompanhamento. Mas é como eu falo, a surdez foi bem difícil mesmo. E o que eu digo a você é, Lu, estuda. Então, tem muitos artigos de graça aí na internet, tem muitos livros em PDF que você pode baixar. Quem for de Dourados, eu todos os dias chega um monte de mensagem no meu WhatsApp, no meu Instagram, querendo conversar com outras mães, né? Isso é muito bom, né? Participar das comunidades, perguntar. Então, é muito importante você saber que você não está sozinha no mundo, né? Porque a partir igual mesmo o meu caso,
a gente só vê criança de 6 anos autista, a gente não vê criança de 6 anos surdas, né? Então você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô sozinha nesse mundo. Mas não, você não tá sozinha nesse mundo. Até esses dias eu fui num parque e tinha um menino de 7 anos surdo. Aí eu falei assim, gente, eu não tô sozinha. Eu achava que o Luiz era o único. A dor, quando a gente encontra pessoas que passaram situações como a gente, a dor é meio que dividida, né? Então, assim, muito importante isso, né? Você ter com quem conversar, você ter com quem compartilhar, fica um pouquinho mais leve. E um conselho que eu dou é que se você descobriu que seu filho é surdo, também faça o acompanhamento para verificar se ele não pode futuramente também ter o autismo. Se ele tem um autismo, a questão de você optou pelo implante coclear, você trabalha diferente, você não trabalha da mesma forma de uma criança típica, né? Então a forma das programações do aparelho auditivo é tudo diferente. Então você também tem que ter essa atenção de que, poxa, meu filho é só surdo, o meu filho também é surdo e autista. Porque pode estar vinculado um com o outro, né? Se seu filho for só surdo e você optou pelo implante... Porque o autismo tem essa questão da não verbalização, né? Então é uma questão difícil mesmo de diagnóstico e tudo mais. E de trabalhar também, de lidar com os dois. São 2 diagnósticos difíceis de lidar, né? Então são 2 diagnósticos com muita informação que você tem que ter um universo enorme de leitura e de estudo, e você observar os profissionais que estão atendendo o seu filho. Eu estou no caminho certo? Opa, mas acho que poderia estar trabalhando isso. Vou trocar? Vou trocar. E assim, não tenha medo, você sentiu que precisa trocar de profissional, troca. Vai sem medo, pode trocar, se seu coração mandar, troca. E vai investindo, investe no seu filho, não desista do seu filho. Invista mesmo, faça tudo que tiver ao seu alcance, seja a questão de implantar. Se você não vai implantar, a família precisa saber Libras, né? Porque é o meio de comunicação daquela criança. Então não adianta você falar, eu não vou implantar e meu filho vai sinalizar. Só que o pai e a mãe estão aprendendo Libras? O vô e a avó, o tio e a tia, os priminhos estão aprendendo? Com quem essa criança vai se comunicar? Então é muito importante. Como ela está sendo inserida no meio, né? Sim, isso mesmo. Então, se você optou pelo implante, faça os mapeamentos certinho, faça o uso corretamente, o máximo possível para a criança. Não quis implantar, ótimo, tudo bem. Tem que respeitar a sua opinião, mas a família precisa aprender Libras. Então, fica a dica de uma mãe de surdo. Ótimas dicas, principalmente assim, eu falo que não só a dica, mas a forma com que você encarou isso, a forma com que você respeita seu filho, que você se empenha em se estudar, isso assim, é muito bonito, esse exemplo assim, é muito bonito isso. Isso é o exemplo, é o seu legado, né? Eu sei que você faz isso pelo seu filho, mas isso também acaba incentivando outras pessoas, inspirando também. Eu falo que a nossa história, por si só, às vezes a gente quer ser muito útil, quer provar muita coisa no mundo, né, para se sentir bem, né? Mas às vezes só a nossa história já inspira muita gente. Então é isso, Kati, muito obrigada por contar a história sua e do Luiz. Então é isso, gente, ó. Quiser deixar alguma dúvida aí, tá aí o Instagram da Kati, vou deixar aqui. O Instagram dela, ela sempre posta os relatos lá da cirurgia recente agora, todo esse universo dela como mãe e tal, tá aí, né, pra quem quiser acompanhar. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, gente, tchau. Muito obrigada. Obrigada, Kati. Obrigada eu. Tchau, gente, tchau.